Fala galera, já estamos ao vivo aí no nosso quarentena Sextou com Vinil. Vamos que vamos, só esperando a moçada chegar. E já Elvis. Gilmarzinho já tá na área aí. Chama ele aqui pra nós. Gilmar Ferraz. Vamos que vamos. Fala Gustavo, maravilha. Igão já tá chegando aí na área também. Ó o homem lá. Fala Gilmarzinho, maravilha. E Ó, aí, dizem as más línguas que hoje o programa vai ser pauleira, hein? Dois descassos. dois Não que descassos. não que os outros não fossem, mas hoje aqui nós vamos trabalhar aí com o fino do bolachão. Bom, a gente tem falado aí sobre alguns discos e eu, para falar a verdade, eu tenho a impressão que, para mim, pelo menos, esse disco que eu vou falar hoje aqui é um dos discos mais massa que tem. Eu gosto demais desse disco. É o fino do disco. Gilmarzinho eu sei que gosta também, que é esse aqui, ó. Secos e Molhados. É esse aqui. É um descasso, tá? Gilmarzinho, só pra gente começar, semana passada a galera gostou, cara, demais. Eu lancei no YouTube, tenho lançado no YouTube depois, o pessoal tem comentado. É da gente ir passando as músicas, né? E comentando, falando todas as músicas do disco, ficou legal demais. Então vamos começar aqui, ó. Vou falar do disco Secos e Molhados, primeiro começando pela capa, não é? Deixa. Eu tenho, meu Gilmarzinho, se você quiser dar um palpite aí, é uma das capas mais doidas que tem de disco brasileiro, não é não, cara? É, As eu cabeças tenho esse brasileiras. disco, inclusive. Eu ganhei esse disco. Alguém. Tá aqui, eu tenho o meu aqui também. Eu Bom tinha demais esse jogado disco. lá e alguém me deu de presente e o disco tá assim, novinho, tá até com plástico assim de embrulho ainda. Muito, muito legal mesmo. Foi minha prima que me deu. Tem um encarte, tá todo novinho mesmo. É um descasso O meu, sensacional. o meu aqui não tem no encarte, não, cara. Esse disco aqui é o seguinte: a minha mãe é muito fã de Secos e Molhados. Ela que me aplicou assim, vamos colocar. E a gente tinha uns discos aqui antigos que ficava parado, todo mundo deve ter aí em casa. E aí um dia que nós fomos mexer nos discos, tava tudo com caruncho, cara, tudo comido, dava aquelas bolotas, os carunchos comem até o disco. Aí ela começou a É, chorar, cara. Começou a chorar, desesperada. Ah, meu Deus, perdi meu disco dos Secos e Molhados. Aí eu acabei indo na loja, cara, e vi esse, né, lá, e comprei ele. Então, quer dizer, ele é original também, de 73, mas ele não tem o encarte, né? Esse é o ruim. Mas tá valendo. Bom, falar de secos e molhados, galera, eu fiquei hoje pensando aqui, a gente dá uma pesquisada, eu e o Gilmarzinho, por mais que a gente goste, né, dos artistas, dá uma olhadinha para ver o que tem para falar do disco de legal, né? E eu fiz uma ideia aqui que eu não sei, talvez até é errado, mas Secos e Molhados foi uma banda que teve um expoente, não é? Uma coisa que pegou mesmo ali em 73 e rapidinho já acabou. Se a gente for pensar mesmo, o disco que eles têm bom é esse aqui. Eles gravam um disco depois, né, que mais ou menos não é tão bom assim, mas esse aqui, cara, é aquele disco assim que você põe para tocar e esquece, né? Eu tava até hoje de manhã aqui na hora do almoço, eu tava fazendo o almoço aqui, fiz um macarrãozinho, coisa rápida para fazer, e o disco é tão rápido, cara, ele não deve dar meia hora de música. É fazer um macarrão. O disco é fazer um macarrão. Botou um lado 15 minutos, outro lado 10 minutos, acabou. Mas, o que eu posso falar da banda, né? Antes da gente começar a colocar aqui as músicas. Secos e Molhados, cara, é uma banda que tem uma treta bem pesada, né? Porque a gente acaba atrelando a Ney Matogrosso. Eu, principalmente, né? Achava que quem era o cabeça de tudo era o Ney Matogrosso. E a gente pesquisando, né? E vendo os discos, que eu não estava vivo na época. Quem é o cabeça disso tudo é um camarada chamado João Ricardo, né? Um musicista português, veio para o Brasil muito cedo, ali com uns 10, 12 anos de idade, filho de um poeta português, não é? João Apolinário, e ele veio para o Brasil, morar em São Paulo, e acabou morando na rua de um outro camarada que vai fazer parte desse disco, não é? Que é o Gerson Conrad, que é um dos três pilares aí
dos Secos e Molhados. E no início o João ele tinha a ideia de criar uma banda. É legal até uma história que eles contam aí, né? Para quem aí ó, não conhece, quiser acompanhar, tem um no YouTube, né? Um programa passa no Canal Brasil do Charles Galvin, né? Galvan, do Gavan, Titãs, Gavan, com o som do vinil, que fala de um monte ótimo, de disco, muito maravilhoso. bom, inclusive. E tem tudo na internet, quem quiser procurar pode olhar. E assistindo esse programa, né? E o próprio Conrad, ele comenta, ó, aí mudou um cara para minha rua, o cara gostava de música, eu também, eles faziam música junto, mas nunca deu nada. E aí um dia o João Ricardo estava numa praia lá em Ubatuba, ele foi numa venda, numa mercearia, e lá na mercearia estava escrito assim, ó, vende-se secos e molhados. Aí ele pensou assim, porra, é isso, o nome da banda vai ser esse. Aí diz, o próprio Conrad fala nesse episódio, né, que ele achava que não ia rolar, que ele falava assim, ah não, esse nome não vai prestar, cara, esse nome não vai dar certo. Mas no final das contas pegou, né? Você vê aí, o disco é homônimo da banda, a banda Secos e Molhados e o disco também. Enfim, eles tentaram montar o João Ricardo com mais dois camaradas, amigo deles em 71, eles já tocavam em São Paulo, né? Não botar no subúrbio, assim, alguns bares. E aí uma mulher, que é a Lili, que vai escrever algumas letras aqui que a gente vai comentar, acaba descobrindo a banda. O que acontece? Esses dois camaradas que cantavam com ele, que eram o Antônio Carlos e o Pitoco, começam a fazer sucesso como carreira solo e larga o João Ricardo sozinho. E ao largar ele sozinho, o João Ricardo não sabia o que fazer, lembrou do Conde, chamou ele para tocar, falou, ó, vamos dar prosseguimento a essa banda, mas precisavam do intérprete. E aí que entra o Ney Matogrosso, né, que morava lá no Rio de Janeiro. E aí, como a ideia, cara, dos Secos e Molhados, eu não sei se a galera que é mais nova aí acompanha, né, conhece, mas é uma coisa muito muito diferente de tudo que estava rolando, né? É o que eles chamam de glam rock, não é? Esse rock glamuroso, e nego pintava a cara, passava lantejola, fazendo um paralelo, por exemplo, com o Kiss, né? O Kiss lança o disco Ouvi. dele em 74, Então, aqueles negócios de maquiagem e tudo, e dança, não sei o que lá. Enfim, montou-se a banda, então, né? E o que acontece, tem um episódio legal que é o seguinte, a banda deu tão certo e estourou tão rápido que eles conseguiram vender mais cópia que o Roberto Carlos. Quando começou a soltar a banda, eles venderam em menos de um ano 1 milhão de cópias. Então, quer dizer, tem uma história que eles contam, quem gravou o disco foi a Continental, não é? E eles falam, os próprios caras da Continental falam isso, que eles pegavam um disco de alguns artistas que não estavam vendendo, derretia, porque não tinha material para fazer os LP. Então derretia aquilo para produzir os Secos e Molhados. E aí, cara, um paralelo que eu traço para a galera mais nova, não sei se você concorda, Gilmar, é mais ou menos, eu penso assim, né? Não vivi a época, mas o sucesso que os Mamonas fizeram. Né? Uma coisa meteórica. Os Mamonas, infelizmente, acabou, né, com a morte deles, mas foi uma coisa assim, Mamonas tem um disco, né? Um disco que tem milhares e milhares de cópias, que é mais ou menos os Secos e Molhados. Eles até vão continuar ali, mas, por exemplo, no final de 74 já não tem mais os três caras juntos. E aí o que me veio na cabeça, eu até fui pesquisar, é que na capa tem 4 cabeças. E os Secos e Molhados são 3 camaradas. É o Ney, o Gerson e o João Ricardo. É Né? verdade. E aí eu fui pesquisar quem que era esse camarada. Esse camarada é o tal do Marcelo Frias, o baterista. Ele entra junto para fazer essa foto e no final ele acaba brigando e sai da banda. Ou seja, nem no disco ele participa, mas na capa ele tá. Legal, legal. Quer dizer, eu não sabia dessa ideia, mas né, eu até perguntei para minha mãe, falei, ô mãe, mas quem que é esse? A minha mãe, não são 4 não, são 3. Eu falei, mas e as cabeças? Ela falou assim, é mesmo. Bom, enfim, o que eu acho Vou legal sacar isso agora também. Eu nunca tinha então, parado para pensar. eu também nunca tinha pensado, eu pensei assim, às vezes era o produtor, né, alguém quer aparecer no disco, mas enfim, o que eu pensei da gente falar, né, para não ficar enrolando muito. Pensar no Secos e Molhados ali na época da ditadura, você vê que a maioria dos discos que a gente traz aqui é ali da década de 70, 60, final de 60, 70, ou então os rock, né, que começa ali nos anos 80. Os Secos e Molhados eu penso que faz meio que uma transição entre o MPB, né, a bossa nova, aquilo ali, e o rock pauleira que vai começar ali nos anos 80. Eu, particularmente,
não enquadro muito Secos e Molhados em rock. Ele parece para mim mais MPB, se a gente for olhar. Mas como o rock é uma coisa que vai mudar, não é? O rock tem essa ideia de trazer com ele, então muita gente coloca ele como um disco de rock mesmo. Naquela nossa listinha, né, que a gente comenta sempre aí dos melhores discos, esse é o quinto melhor disco, né? E tem uma coisa legal que existe, falando dos discos brasileiros, tem uma outra lista que ele aparece, que são dos melhores discos da América Latina inteira. E ele aparece em 95º, né, 95. Quer dizer, uma posição até interessante. O que é o legal dessa banda, né, em si? Primeiro, eles foram uma das primeiras bandas aqui no Brasil a trazer o teatro, né, para o palco. Se você vê aí algum show deles, tem um show no Maracanãzinho que é violento demais. No Maracanãzinho cabia 30 mil pessoas, lotou as 30 mil. E tinha mais 90 mil do lado de fora, que não entraram, ficaram vendo o show do lado de fora, só ouvindo, né? É, é uma coisa que até hoje, estou vendo aqui meu tio comentou, as músicas continuam bombando até hoje. E é mesmo, se você pegar, são músicas atualíssimas, nós vamos comentar aqui, você vai ver. Tenho a impressão, já deve ter ouvido alguma música deles, né? E o que acontece com a banda? Ela tinha o Ney Matogrosso, com essa androgenia dele, que a gente não sabe se o cara é homem, se é mulher, e aquelas danças todas, e cabelo pro alto, e rabo de cavalo, um monte de coisa, a cara muito pintada, não é? E meteoricamente foram fantásticos, fizeram show, e dali foi, né? Enfim, vou começar a comentar com vocês que é uma coisa que é interessante do disco, é que esse disco ele é uma mistura, ele é uma cultura violenta. Porque ele tem poema, né? Ele tem poema, por exemplo, de Manuel Bandeira, ele tem versos de Vinícius de Moraes, ele tem uma banda por trás dele quando se foi gravar, porque os Secos e Molhados é só os três. Mas a banda que tem é violenta. Por exemplo, o Zé Rodrigues, né, do Sá Rodrigues e Guarabira, para quem conhece, ele tem um solo dele aqui, numa das músicas que eu mais gosto, que é a última música, que é o Cala, Fala, né? E que ele faz um solo violento. Mas enfim, nós vamos comentar quando chegar a hora. Só uma referência, o Zé Rodrigues, que criou o famoso rock rural, né? Exato. Né, Zé Rodrigues, que, pô, Casa no Campo, né? Imortalizada com a Elis Regina, a música é dele, né? É um cara fantástico, morreu recentemente. Fazia um trio, né, com o Sá Rodrigues e Guarabira, depois virou só Sá e Guarabira. Zé Rodrigues que fazia jingle para campanha publicitária, né? Da nossa época, anos 80, do tênis ortopé. Ortopé, Uhum. ortopé, tão bonitinho. É dele, né? Muito, muito legal. Ele trabalhou com o Washington Oliveto na W Brasil. Muito legal, Zé Ele, Rodrigues. ele, ele é um cara violento. Se você vê assim, ele não apareceu muito, talvez, como o cara, vamos botar o cara que está na frente ali, mas por trás é um cara que trabalhou muito, não é? E Certeza. Gilmar, esse disco, cara, ele tem aí algumas músicas, eu vou até comentar aqui, vou fazer um negócio, que é o seguinte, cada música alguém participou, né? Algumas um cara tocou piano, no outro tocou não sei o quê, e um cara que eu queria destacar aqui é o Willem Verdager, que é o baixista, ele toca baixo em todas as músicas, e o baixo nos Secos e Molhados é uma coisa sobrenatural. Eu vou botar aqui um primeiro somzinho pra gente ouvir. Ele já começa com um baixão pesado, que é aquele baixo né, pesadão, que a música é o Sangue Latino, né? Talvez uma das músicas que a galera mais vai conhecer, mas o que acontece? Essa música foi uma parceria do João Ricardo, quase todas as músicas do João Ricardo que participa. É ele que musica, ou então é ele que tem o texto, com um camarada chamado Paulinho Mendonça, né? E o legal da gente tentar ver é que o disco em si, o foco deles, né, na época dos militares, era mais, né, a androgenidade do Ney, que ele ficava com aquelas dancinhas e tudo mais, então eles focavam muito naquilo, e às vezes a letra deixava passar. Até mesmo você me mandou esses dias um negócio falando do Raul Seixas, né? Você vê que os caras, às vezes, tinham até preguiça, eu acho, de que era tanta coisa que eles tinham que ficar vendo, que eles deixavam muita coisa passar, ou às vezes era burrice mesmo, né? Não sabia o que os caras estavam fazendo. Eu vou botar um pedacinho aqui, Gilmarzinho, um trechinho de Sangue Latino, pra gente ouvir, e pedir pra galera reparar no baixo, que o baixo é pesado, é bom demais,
E é uma história, né, dos países latinos mesmo, né? Olhando para os Estados Unidos, e não como uma coisa pior, mas como uma coisa igualitária. Vou botar aqui, vamos Só ver me se dá deixa para eu ouvir. corrigir uma coisa. Sim, lógico. É que o jingle da Ortopé é do Renato Teixeira, não é do Zé Rodrigues. Mas o Zé Rodrigues fazia jingles também, tá? Mas é do Renato Teixeira, por incrível que pareça. Mas pode ter certeza que o Zé Rodrigues deve ter pensado alguma coisa, ligou para ele e É, falou, grava. foi telepatia. Então, olha só, galera, o Sangue Latino já começa arregaçando o disco. Eu vou botar do comecinho para vocês ouvirem o baixo. Vê se tá alto aí, se dá para ouvir, Gilmar. Aí vem o Ney, com a voz dele, né, que se ouviu, você sabe que é Ney Mato Grosso. Bom, só para ouvir um pedacinho, senão a gente paga direitos autorais também. Tá brincando. Mas tem uma parte até na música que fala assim, né? Os ventos do norte não movem moinhos. Falando dos Estados Unidos, né? Que tudo lá numa época ainda que a gente copiava muita coisa deles. As músicas ouvidas no Brasil eram quase sempre músicas da Europa ou dos Estados Unidos. Então eles vêm com essa temática, né? Em cima de Sangue Latino. Eu só queria fazer um comentário aqui, que toda vez que eu escuto essa música, eu lembro de uma série na HBO, chama Magnífica 70. E a introdução é essa música. E é uma série muito boa para quem quiser assistir, fala sobre o cinema na época da porno chanchada. Então, não sei se isso tem na internet aí, mas é uma série violenta. Bom, esse é o Sangue Latino, a primeira música do lado A, né? E reparou no baixo, você vê que o baixo é violento. E se você for ver, não é um rock que a gente está acostumado a ouvir, um metalheiro, né? Mas tem essa ideia de romper barreiras. A segunda música é da Lully que junto com o João também, não é? A Lully que traz, né, o Ney Matogrosso, conhece lá ele, já sabia quem era ele. O Ney Matogrosso fazia teatro, né? Então ele tem todo esse lado dele, né, de teatral. E a música, talvez a segunda música do disco, que é o Vira, né? Lembrando da influência portuguesa do João, o vira, vira, vira homem, vira, 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 vira lobisomem, que fala também, não é? São versos simples, você pega assim, a letra em si, ela é uma letra mais simples, mas ela dá aquele sentido ambíguo, né? Do Ney Matogrosso, não saber se é homem, não saber se é mulher, né? E vira homem, vira lobisomem. Então vou botar um trechinho aqui do Vira, que é a segunda música do disco. Não é do Mamonas, não, né? Não. Um rock. E você vê que tem um rockzinho por trás, né? Um solinho. Você vê que é essa a ideia. Bom, o Vira, então, tem essa influência portuguesa, não é? Daqueles Roberto Leal, daquele pessoal dança aqueles pulinhos, tanto é que quando toca uma música dessa num baile que nós estamos todo tonto, é todo mundo pulando, igual o Mamonas, né? Você brincou aí do Mamonas, mas não deixa de ter uma influência ali, né? A terceira música do disco, né, do lado A, ela é, na realidade, um texto do pai do João Ricardo, que é o João Apolinário. Ele era poeta, ele era jornalista lá em Portugal, e é uma música que é o Patrão Nosso. E essa música, particularmente, eu gosto muito, porque ela tem uma relação com o Pai Nosso, né, a oração, né, e tudo mais, mas mostra uma relação de trabalho, né, de dependência do cara que está trabalhando com o patrão dele, né? E essa música, ela é mais melosa, mais doce, assim, mas é uma música muito boa. Vou botar aqui um trechinho para a gente ouvir. Eu vivo preso à sua
Sou enganado. Pensa na relação do patrão, né, com sou enganado. A ideia é essa, né? E o cara como se estivesse rezando pro patrão dele. De nada, quase nada. Eu só sei de mim, só sei de mim, só sei de mim. Bom, e aí, ainda no lado A, vem uma música, né, que então, eu consideraria até um blues. Você que é um cara conhecido do blues aí, você vai me dizer se ele é um blues ou não, que na realidade, Primavera nos Dentes, né? Ela é uma música só do João Ricardo sozinho. Você vê que até agora a gente tem várias parcerias, né, para fazer essas músicas. E essa Primavera nos Dentes, ela na realidade, ela tem até um quê de rock progressivo. Que ela começa devagar, daqui a pouco muda, aquele negócio de vai e volta, né? E mostra uma revolta mesmo da galera contra o sistema que estava acontecendo na época. Hoje. O último verso é muito bom, né? Mas aí... Quem tem consciência, né? Quem não vacila mesmo é derrotado. Isso é fantástico, maravilhoso. Que existia ali naquela época, que é o Primavera nos Dentes. Peraí, deixa eu só ver que agora aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, a audiência bombando aqui, os nossos ex-alunos estão em peso aqui, ó. Sinal que a gente deixou alguma coisa de bom para eles. Ei, não é essa. Não, essa é amor. Inclusive eu pulei, vou voltar nela. É essa, ó. Eu pulei, agora que eu vi que eu pulei amor, mas depois eu volto nela. Ela é mais paradinha, né, no início. Você vê aí um bluesinho e tal, tá o Migão falando aí que gostou da sua careca. Mostra a careca pra ele depois. Ele tá indo de só? Vou mostrar a outra daqui a pouco. Só ligar no homem. Depois eu chamo ele no privado. Vai começar. Você vê que tem um quezinho de blues. O próprio João, ele toca gaita, né? Em muitas músicas ele é que toca gaita. Tem gente que toca flauta. Então você vê que é uma mistura violenta, é música de qualidade, né? Isso. Ó. Aí começa, não parece um rockzinho progressivo, aqueles negócio de estilinho de Yes, mas sem aquela pauleira, né? Teclado, piano, rolando solto. Essa música é uma das maiores músicas do disco. Tem música nesse disco que tem 50 segundos a música. Deixa eu jogar um pouquinho pra frente pra gente ver um pouquinho da letra. É difícil achar letra nessa música, porque ela é mais... Olha lá. Tá vendo? Lembra do blues, né? Você vê aí, parece muito um blues, uma coisa mais... uma pegada mais de blues mesmo. Guitarra, solinho no meio. Dá um calor aqui, meu amigo. Bom, enfim, não apareceu letra ainda, né? Bom, depois a galera corre atrás e vai saber. Eu pulei uma música aqui, Gilmarzinho, você até me alertou aí, que é Amor, né? E Amor, ela é bonita, que ela mostra o lado do você amar, amar, que o amor é uma maravilha, que ele te salva, mas ao mesmo tempo pode te destruir, né? Mostra essa ambiguidade. O Nação Zumbi, no último disco deles, que chama Radiola, eles fizeram um disco de cover, né? E eles começam o disco com Amor e com a participação do Ney Matogrosso. É bacana demais também. É uma das bandas... Secos e Molhados é uma das bandas que tem muita regravação. Tem aquela música Oração, daquela, né? Meu amor, essa é a última oração, chama a banda mais nova da cidade, eu não sei como é que é, mais bonita, né? Um trem assim. Sangue Latino, tanto de versão que tem.
Vou botar um trechinho do Amor aqui pra gente. Eu falei que eu tava suando, esqueci de ligar o ventilador. Aí minha mãe entrou aqui no quarto e ligou pra mim, olha que maravilha. Cabo Man, como se fosse um cabo Man. Deixa eu botar aqui Amor, cara, que eu acabei pulando. Mostra o lado leve e o lado pesado, né, do amor. Ó o baixo, ó o baixo. O baixo come solto, cara. Eu, se eu encontrar esse cara na rua, eu beijo a boca dele. Não duvido. Leve, como leve, muito leve, leve, pousar. Muito leve, leve, pousar. Ele fala do amor, né, como uma pluma. Aí ele fala assim, coisa nenhuma, né? Suave, coisa nenhuma, que suave. Eu vou ficar aqui, rebentando aqui meu coração. Suave coisa nenhuma, suave coisa nenhuma. Bom, e para finalizar, né, esse primeiro lado, seria Primavera nos Dentes, que eu acabei aqui já colocando antes, só não invertemos aí as duas. Aí você pensa assim, maravilha, né? E o lado B, como é que funciona o lado B? O lado B já começa numa pauleira, deixa eu só virar aqui. Inclusive nessa música, ô Gilmarzinho, tem uma parte que eles soltam um gritão, né? No Primavera nos Dentes, eles gritam, parece uma coisa psicodélica mesmo. Agora, o segundo lado, o lado B, ele começa com uma música também que é só do João, né? Letra e melodia dele, que é o Assim Assado, que eu gosto pra caramba também. E o interessante dessa música é que ela traz uma... A minha mãe, por exemplo, em 73, tinha 13 anos. Não sei se eu posso falar aqui, ó, tá ouvindo aí, mas já tá velha, já sabe. E, pô, era quase uma criança. Eu, com 13 anos, ouvia o Tchan, né? Olha a diferença, entendeu? E era uma música, cara, um disco, né, que tinha um apego às crianças muito grande. Não era uma coisa de adulto só. Porque hoje você pensa em Secos e Molhados, se eu falar para minha sobrinha que tem 15 anos, ela não tem nem noção de quem é, né? E essa música, ela traz um personagem daquele desenho do Manda-Chuva, que é o Guarda-Belo. E a letra, ela é genial, porque mostra o sistema, né, repressor, né, como é que na época, pô, o velhinho tá andando na rua à noite, e aí quando aparece o guarda-belo, né? Quer dizer, então... Eu não sei se tem a ver, mas o pessoal usava muito na época da ditadura essa referência, né? Que o problema não era necessariamente o governo, mas era o guarda da esquina, né? Que era aquele cara, né, que bajulador do governo, que sempre estava ali para te denunciar, para te delatar, né? Mais ou menos como a onda bolsonarista hoje, né? O problema não é o Bolsonaro em si, quer dizer, ele é um problema em si. Mas o pessoal que segue ele é mais chato do que tudo também, né, mano? A ideia é mais ou menos. O problema não é o governo, é o guarda da esquina. Que se acha o governo, né? É igual hoje. Agora, já pegando um gancho no que você falou, eu vi uma publicação sua aí. Aproveita e fala para nós aí do A Live, Gilmarzinho, a live de quinta, que vai ser legal demais. Faz a propaganda para nós aí. Quinta-feira, dia 23. 16, vou fazer uma live sobre a questão da burrice, né? Adorei, cara. Por que o povo está tão burro ultimamente, né? A gente tem tanto acesso à informação, comunicação e tal, mas assim, por que a galera fica nessa pilha de terra plana, de movimento anti-vacina, né? A própria condução aqui no Brasil na questão do coronavírus, né? Acabou de morrer 217 pessoas de novo, batemos 2.000 e as pessoas ficam tratando isso como gripezinha, como coisa que tipo assim, né? Tem gente que vai morrer mesmo, paciência, né? Então existe uma explicação sociológica para isso, né? Por que que no universo da informação, né? Você vê, mas assim, é bem compreensível, né? Nossa live está com 8 pessoas aqui no momento, né? Enquanto se botar um sertanejo escroto qualquer, aí dá 3 milhões de acessos, mas paciência, né? É a vida, tem que ser assim. E tá valendo. Fica aí a dica então pra galera aí, ver lá a nossa live do Gilmarzinho, que sempre bomba nas quintas à noite. Meu pai até fez um comentário aqui, será que a galera de hoje sabe o que é lado A e lado B? A gente muitas vezes trabalha essa ideia do lado B, porque antigamente as músicas no lado A, né,
E era o que a galera botava as músicas que achavam que iam tocar mais, né? O lado B era uma coisa mais assim, ó, se não der certo, escuta só o lado A, né? Mas é virar o E não disco. era. Tô lembrando aqui do filme do Queen, né, o Bohemian Rhapsody, que Uhum. o Fred Mac fala isso, né, que tinha reunião, tinha discussão para ver qual música entrar no lado A, qual que entrar no lado B, porque o lado A sempre é aquele que todo mundo ouve primeiro, então botava os Exatamente. hits todos ali e tal, né? Eu tenho uma coisa pra mim, que quase todo disco que eu pego, eu começo pelo lado B. Eu tenho esse tique, entendeu? É Uhum. lógico que a gente acaba ouvindo o disco inteiro. Mas eu gosto disso, de ir na contravenção. Mas vamos voltando aqui ao nosso Secos e Molhados, assim assado, tá? Que é a primeira música do lado B, que é genial. Você vê, ó, batuque, né? Atabaque e tudo mais. Baixão, baixão rolando solto, flauta. Falta. Guitarra comendo solta. Por isso o rock, né? Só esperar o comecinho pra galera ver o guarda-belo, né? Duas horas da madrugada, e assim, uma outra, assim, assim. Quando aparece o guarda-velho, quando aparece o guarda-velho. Aí começa a roqueira, né? Bom, enfim. É posto em cena fazendo cena. O legal dessa música, o nome, é porque assim, né? Naquela época, eu não vivi, mas a gente estuda e vê, ou era assim, ou era assado, né? Tem essa ideia. Ou faz o que a gente está falando, porque senão você é um contraventor, você está fora do sistema, você está indo contra tudo, né? Então fica aí essa música assim assado. É, a segunda música é Mulher Barriguda, que na realidade é um poema. Você vê agora que a gente vai ter vários poemas, né, musicados. É um poema de um camarada chamado Solano Trindade, né? E essa é a única música que no teclado, nos pianos, né, quem toca é um camarada chamado Emílio Carreira. E dizem que o Emílio Carreira era para ser o tecladista, né? E ele acaba se atrasando nas gravações, ele não pode ir, e aí acaba que eles fazem como uma homenagem a eles, pegam outro tecladista, né? Mas nessa música, quem toca o teclado, quem faz a faixa toda do teclado é ele, que é Mulher Barriguda. E é legal essa ideia, né? Como é que os caras na época não tinham muito essa visão, a gente hoje pensa isso, né? Mas não sei nem se eles pensaram. Mas ela tem uma frase que é o seguinte, né? Mulher barriguda que vai ter menino, qual o destino que ele vai ter? Quer É. dizer, nascer no meio de uma loucura daquela, né? Como é que você sabe? É igual hoje. Você pega um Igual menino aí que hoje. nasceu, a gente tem essa pergunta, né? Pô, um menino que nasce num mundo desse hoje, eu não tenho filho, você não tem filho. Um dia nós vamos ter um filho. Pô, vou jogar um filho num mundo desse maluco? Traz Eu essa penso questão à tona, todo né? dia, cara. Eu Sério. penso isso todo dia. Como criar, né? Uma criança no meio de uma situação dessa. E aí você vê E como é que o disco ainda é atual, né? Bom, não, 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 voltando não, não aqui. tô criticando, obviamente. Tô querendo dizer assim, né? Como é que eu me comportaria diante de um negócio desse? Porque tá difícil eu cuidar de mim, né? Da minha Exatamente. mãe, por exemplo. Doideira, muito, muito complicado mesmo, muito complexo. Bom, mulher barriguda então, moçada, aí, ó. Eu gosto demais, cara. Bom, aí, ó, você vê que tem um pedacinho do rock, mas não é aquele rock metal, né? Aquele rock pesadão e tal. Muito, muito instrumento junto, né? Na verdade, a música brasileira, ela sempre foi experimental, né, nesse aspecto, né, de usar muito, muito recurso natural, né, muita percussão, né, muito violão. O Brasil não tem assim um rock pesado, né, Exatamente. original.
né? Exatamente. O que tem é cópia lá de fora, né? A O próprio, MPB é muito mais original, né? o próprio disco que você vai apresentar para a galera daqui a pouco aí, Uhum, né, é experimentalismo puro, né, que é exatamente. uma doideira por sinal. Bom, vem aí a terceira música do lado B, que é a música El Rei, né? Essa música é a única música do disco que não foi feita, né, pelo João Ricardo. Quem escreveu a letra foi o Gerson Conrad, era uma música que ele já tinha antiga, e o João adorava essa música dele, ele falou, vamos botar no disco. E ela conta a história do, né, se passa na época que Cabral veio para o Brasil, né, que o rei de Portugal era Manuel I, e ele conta a história do rei e tal. E essa música ela tem uma curiosidade que ela tem só 57 segundos, né, uma música que não chega a dar um minuto. Hoje em dia você pega tem música aí de 4, 5 minutos, né? É, se você reparar muito no disco, eles não têm aquele negócio de repetir. Hoje a música é muito assim, né? Tem uma estrofe, um refrão. Repete a estrofe, refrão. E vai repetindo aquilo um monte de vezes. As músicas deles eram lineares. Quase nenhuma música tem um refrão que se repete. E essa é o Rei, eu gosto muito da pegadinha dela, que ela tem uma pegadinha mais espanhola, até parece, apesar de ser um rei de Portugal, né? E a música é essa aqui, ó. Violão começou. De quatro caras diferentes, de quatro parcelas cheias de gente. Eu vi meu rei andar de quatro papas reluzentes, de 400 mortes. Bom, ela é rapidinha, né? E aí, cara, vem uma música que todas as vezes que eu escuto ela, depois que eu dei uma aula com o nosso querido Marcelo Litera, uma aula de química com literatura, e eu vi ele interpretando. Eu até larguei um pouco de lado Ney Matogrosso, entendeu? Quem é Ney Matogrosso perto de Marcelo Litera, né? Por quê? É Rosa de Hiroshima, que diz aí, né? Eu não sei se é verdade, é os caras que contam, né? Os próprios artistas, eles gostam de inventar, né? Porque na época não era conhecido, hoje, né? O cara já tem a fama dele, que eles estavam uma vez fazendo um show, não sei onde que é, não sei se era Porto Alegre, eu não lembro da cidade. E eles tiveram que tocar a música 3 vezes seguida, porque a galera não parava de aplaudir. Eles gostam de dar uma inventada, mas É, acredito que seja. Na verdade. realidade, é a música Rosa de Hiroshima, não é? Que é um poema de Vinícius de Moraes que musicou, né, que escreveu, e essa música, na realidade, o João, ele não participa também, né? Eu tinha falado que é o rei, não, mas nessa também não. Essa música, quem musicou ela foi o Gerson, e o Gerson conta lá no Som do Vinil que ele foi na casa do Vinícius, né? Conhecia, pegou uma antologia que ele tinha lá e leu esse poema e falou assim, cara, eu vou musicar isso. Aí diz que até o Vinícius de Moraes fica feliz com a história, que ele achava que ele precisava de alguém musicar aquilo, né? E conta, cara, a história da bomba de Hiroshima, né? Mas com uma poesia, você vê que a música ela é pesada, ela tem, né, a interpretação ainda, né? E aí seria, meu pai até comentou aí, um dos maiores clássicos, né? Se você for lembrar, falou em Secos e Molhados, a gente vai lembrar de Rosa de Hiroshima. Vou botar aí um trechinho pra galera ouvir. Pensem nas mulheres roupas alteradas. Pensem nas feridas com... Bom, rapidinho para não demorar demais. Depois vem Prece Cósmica, que ela é quase um folkzinho, né? Me lembra muito aquelas músicas celta. Eu gosto muito de ouvir essas músicas celta, né? Alta, coisa muito experimental. E essa música, na realidade, é um poema de um camarada chamado Cassiano Ricardo, como as andorinhas, que nós vamos ver daqui a pouco também. Só para a gente dar uma ouvidinha nela aí. Parece aquelas coisas celta, né? Bom, ainda temos o Rondô do Capitão,
que seria quase uma cantiga de roda, que é um poema de Manuel Bandeira. Bam, balalão, senhor capitão. Essa música é a menor música do disco. 53 segundos uma música. Eu tenho até que acertar ela aqui, porque a faixa é fininha. E aí depois vem as andorinhas, né? Vamos botar ela lá. Essa também é um poema do Cassiano Ricardo, que mostra, né, os caras em busca do sol, as andorinhas, né? Essa é mais pesada. As andorinhas voam em busca de uma clave de sol. E aí, para finalizar aqui, tem a última que é Fala, né? Que mostra ali a falta de liberdade de expressão que a galera tinha na época, né? Uma música, pô, o nome dela, você fala, numa época que você não podia falar quase nada, né? E essa música, cara, eu não vou conseguir acertar aqui no ponto, pedir a galera para ouvir, mas ela tem um solo que o Zé Rodrigues que criou no sintetizador, né? Que lembra muito aquelas rockzinho de Estados Unidos e Inglaterra fora lá. E essa música é uma das músicas que a Lully, aquela lá que tinha apresentado o Ney Matogrosso, a letra também é dela, junto com o João, que é uma música que eu particularmente gosto, para mim é a melhor do disco. Ô Gilmax, é isso, cara. Falei um pouco demais, cara, mas é porque os secos e molhados não tem jeito, tá? Vamos que vamos aí. É um disco muito doido, né? Porque são 4 caras, mas na verdade é 3. Eu sou muito fã do Ney, muito fã mesmo. E se fica pra galera que de repente quiser começar, tem um disco do Pedro Luiz de A Parede com o Ney Matogrosso que é maravilhoso. É um disco ao vivo fantástico. Eu fui num show desse aí que você falou. Pedro Luiz e A Parede, Ney Matogrosso, lá em Ouro Preto, na Praça Tiradentes, de graça. Doideira. Fantástico, maravilhoso. Aqui, vamos fazer o seguinte, vamos sair, vamos voltar. De novo, porque senão vai cortar no meio. Tem só 10 Maravilha. minutos. Aí a gente Rapidinho, sai, então, senta e me chama de novo. Se estiver acompanhando aí, vamos dar um break aqui, estamos voltando. Bota a vinheta aí. Beleza. Valeu.